Para que serve uma empresa estatal? Será que realmente ela cumpre um papel estratégico de desenvolvimento econômico e social dentro de um Estado nacional e reverte isso como um bem-estar para a sua população? Ou realmente, de fato, segundo determinadas abordagens liberais, ela entrava o desenvolvimento do setor privado, impede a concorrência entre os agentes econômicos e leva a um aumento de preços e a uma má prestação de serviços para a sociedade? Então, é esse o debate que está colocado no Brasil, basicamente desde a década de 90, com o governo Collor, passando pelo governo Fernando Henrique Cardoso. E eu quero fazer essa discussão da questão da empresa pública / estatal dentro desse contexto atual, onde nós tivemos a concessão para o setor privado de explorar os serviços, o espaço econômico da SEDAI, e posteriormente a questão dos Correios, que está em xeque aí desde o início do governo Bolsonaro, e por fim da Petrobras, que talvez seja a bola da vez, não agora, mas daqui a alguns anos. Então acompanhe comigo esse debate. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre quando tiver um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. As empresas públicas e estatais, elas existem há bastante tempo. Basicamente se organizaram a partir da fundação dos Estados Nacionais lá no século XIX. Isso vale para o mundo ocidental, né, de maneira geral, no recorte histórico. E essas empresas públicas, elas possuem algumas funções. Que funções são essas? Ter um papel estratégico de desenvolvimento econômico e social para um Estado nacional. Lembrando, os Estados nacionais, eles cresceram, floresceram dentro do sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema de concorrência, de constante guerra econômica. Então, muitos governos perceberam que existem setores estratégicos que eles devem atuar para se não dar o ouro ao inimigo. Basicamente o seguinte: se o petróleo, por exemplo, é um produto, uma mercadoria essencial para o desenvolvimento nacional, ele não vai dar esse produto para o seu inimigo explorar no seu território nacional. Basicamente, é esse o pensamento. E aí nós entramos na segunda função da empresa pública estatal, que é garantir a soberania, que a partir do momento que você tem um desenvolvimento estratégico de sociedade, você consegue manter a soberania do seu território, sem interferência do estrangeiro, do externo. Aí você pode perguntar, ué, mas você conceder um determinado setor econômico para um setor privado, isso é perda de soberania? Pode ser. Por quê? A sociedade capitalista, o capital, as transações econômicas são internacionalizadas, as empresas são multinacionais, mas elas têm uma sede em algum estado nacional. E aquele estado nacional onde ela tem sede pode ser o seu concorrente frontal, não necessariamente um parceiro. E normalmente, parceiros econômicos dentro de uma sociedade capitalista, eles têm data de validade, eles sofrem interesses geopolíticos e por isso a empresa pública, ela se torna essencial. E a terceira função de uma empresa pública é o quê? Dar o seu retorno para a sociedade, você proteger a sua sociedade. Aí você pode estar se perguntando, ué, Tiarão, você não está falando em nenhum momento de lucro. Lucro é uma consequência de quando uma empresa pública estatal, ela cumpre todas as funções que eu citei até esse momento. Por quê? Vamos pensar na Petrobras. Por que a Petrobras ela foi criada? Ela foi criada na década de 50 porque se entendeu o mundo afora que o petróleo ele é um líquido essencial para o desenvolvimento da sociedade capitalista e é extremamente estratégico. E por isso, muitos países, estabeleceram empresas
públicas de exploração de petróleo. Nesse caso, o Brasil, a Noruega, os Estados Unidos têm um outro modelo. Lá funciona, mas talvez não funcionasse aqui no Brasil. Então, as empresas inglesas, francesas e americanas queriam essa exploração de petróleo e se entendeu dentro de uma visão nacional de desenvolvimento que a Petrobras poderia ser de grande valia essa exploração de uma empresa pública para o Brasil. Então, por isso que ela foi criada. A Eletrobras, por que ela foi criada? Porque na época, na década de 50, o que nós tínhamos? Se não me engano, empresas inglesas e francesas que não queriam fazer investimentos em infraestrutura para a expansão da rede elétrica nacional. Por que eles não queriam fazer? Porque infraestrutura, normalmente, é uma obra extremamente cara e de lucro incerto. Então eles ficaram empurrando com a barriga. Então o governo brasileiro fez o quê? Criou essa empresa pública, assumiu o risco, que é elevado, e normalmente esses empreendimentos que têm custo elevado e lucros incertos, eles o quê? São realizados pelo Estado. Porque qual é a principal ideia quando o Estado encampa um tipo de empreendimento? Justamente isso. Manter o desenvolvimento econômico e social de maneira estratégica, manter a soberania e dar esse retorno para a sociedade. Então, por isso que dar lucro é uma consequência, não é uma prioridade da empresa pública. Aí vocês podem falar, então qual é a diferença para a empresa privada, o setor privado? Ele não presta? Não, presta. A nossa ideia aqui, o que eu defendo? Existe na sociedade capitalista um papel para o Estado e as empresas públicas. Nenhum país no mundo se desenvolveu sem o Estado como indutor de desenvolvimento. Mas, a depender das circunstâncias históricas de cada Estado nacional, de cada contexto econômico e social, o que nós normalmente encontramos? Lugares onde o Estado opera melhor e lugares que o setor privado opera pior, quer dizer, existem falhas de mercado. E o inverso também é verdadeiro. Existem espaços econômicos onde o Estado não funciona bem, não opera bem, existem falhas de Estado e existem lugares que no mercado funciona melhor. Um exemplo que talvez tenha sido bem visto, mas ainda é um tanto quanto controverso, foi a questão da privatização da área de comunicação aqui no Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos uma expansão da infraestrutura tecnológica, era uma época que nós tínhamos problemas, déficits do Estado de investimento, abriu o capital de várias empresas públicas, dentre elas de comunicação. Nós tivemos a expansão do setor de tecnologia de comunicação, coisa que talvez o setor estatal naquela época não pudesse realizar. O que a gente questiona hoje em dia no setor de comunicação é que expandiu o acesso, mas os serviços não funcionam a contento se a gente comparar internacionalmente e a gente paga um preço mais elevado. Mas aí existem outras questões também que envolvem o próprio sistema tributário brasileiro, que é complexo, confuso e caótico. Então, essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês. E a empresa privada, ela vai melhorar o serviço? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas lembrando, uma empresa privada, o setor privado, qual é o seu principal objetivo? O que ela persegue? Lucro para os seus donos, não necessariamente melhoria do serviço. Pode haver melhoria do serviço? Pode haver, se isso se reverter em maiores lucros. Caso não exista uma necessidade de melhoria do serviço, ele consiga burlar por questões de lobby, que isso acontece bastante dentro das estruturas estatais, ele pode ir lá continuar com essa concessão pública, prestando péssimos serviços e não revertendo em nada para a sociedade. Nessa semana passada foi questionado, por exemplo, a concessão de estradas, se eu não me engano, no Paraná ou em Santa Catarina, que a empresa não fez as obras previstas em contrato. Tá aí um exemplo do setor privado não funcionando em um serviço público, né, que ela recebeu essa concessão. Então isso acontece. Como que você sabe disso, se vai dar certo ou errado o Estado funcionando? Aí é uma questão de avaliação de estudo, é uma questão de circunstâncias históricas e de nós olharmos e ponderarmos o que a gente quer enquanto sociedade. Por exemplo, tem a questão dos preços dos combustíveis aqui no Brasil que estão bastante elevados por conta do dólar. Se nós tivéssemos investido ou realizado de fato, de maneira eficiente, as obras de infraestrutura na Petrobras para fazer o refino aqui no Brasil e a gente não ficar, como acontece nesse momento, desde o governo
Michel Temer, importando os derivados do petróleo, os combustíveis já refinados, como gasolina, diesel, etc., o que aconteceria? Nós poderíamos manter, por exemplo, uma estabilidade dos preços do petróleo. Aí você pode falar assim, mas aí você está interferindo na economia. Ué, qual o problema? Se é para o bem-estar da sociedade, em prol de uma maioria, em detrimento de uma minoria que é acionista da Petrobras, qual o problema? Aí você pode argumentar de novo. Mas aí é uma sacanagem com as pessoas que investiram na Petrobras, porque o governo brasileiro, quando abriu o capital da Petrobras, queria uma expansão da empresa e essas pessoas foram lá e tentaram ajudar nacionalmente o Brasil investido na empresa. Não, mentira. A pessoa que foi investir lá na Petrobras sabia que o seu sócio seria o Estado e o Estado cumpre essas 3 funções que eu estou chamando a atenção: desenvolvimento estratégico, soberania e retorno de bem-estar social para a sociedade. Essas pessoas não são ingênuas. O que elas perceberam era uma possibilidade de lucro elevado, foram lá e investiram. Agora, toda vez que o governo quer interferir em prol da sociedade, eles vão lá fazer uma chiadeira. Não! Eles não são ingênuos e eles poderiam realmente, de fato, não terem investido, terem colocado seu dinheiro em atividades do setor privado que fossem mais lucrativas. Então, existe um certo exame que se precisa fazer se é realmente interessante você privatizar determinados serviços só porque não está dando lucro. Às vezes, não dar lucro é muito mais interessante porque dá um retorno tremendo para a sociedade. Feita essa exposição das questões históricas da função do Estado Nacional, a empresa pública e a sua relação com o setor privado, vamos analisar esses casos rapidamente da SEDAI, Correios e Petrobras. Tivemos agora a concessão, o leilão de blocos da SEDAI, onde ela presta seu serviço no estado do Rio de Janeiro. Foram 4 blocos. E desses 4, 3 foram vendidos, mas o bloco 3 não foi vendido. O deputado Marcelo Freixo ele falou uma coisa bastante interessante. O bloco 3 é uma área de milícia. Se é uma área de milícia, o setor privado, como que ele olhou para aquele bloco? Olha, ali é um investimento muito incerto, de lucro muito incerto, para como a gente pode ter um retorno do nosso dinheiro lá investido. Diga-se de passagem, o dinheiro investido, eles fizeram empréstimo no BNDES. Pois bem, vamos supor que o dinheiro seja deles, que eles pegaram empréstimo e etc. O burguês, o dono da empresa, o empresário, não vai colocar dinheiro, não vai explorar lugares de lucros incertos, porque o interesse dele é o quê? Ter um retorno do seu investimento. Não é necessariamente melhorar o serviço para a população. E lá ele iria enfrentar a milícia. Quem que poderia, nesses lugares de vulnerabilidade da população frente a alguma coisa maior, tipo uma milícia, problemas de infraestrutura e tudo mais, realizar esse tipo de serviço? Não há outra pessoa, outra instituição que não uma empresa pública. O setor privado não vai colocar dinheiro naqueles setores. Se colocar ali, vai ser por uma questão muito estranha, A gente não sabe exatamente o que está rolando nessa discussão. Até mesmo aquela divisão daqueles blocos ali, ter o bloco 3 inteirinho organizado para a milícia, foi bastante estranho, Aí a especulação de lobby, de como aconteceu essa repartição aí, é uma outra discussão. E essa discussão da SEDAI, do burguês, do empreendedor não colocar seu dinheiro em determinadas áreas incertas, isso é válido para o Correio. Será que a pessoa vai investir em lugares de pouca dinâmica de entrega de mercadorias, de lucros, em lugares longínquos do Brasil, com todos os problemas logísticos que nós temos? Será que isso é benéfico você privatizar o Correio, tendo isso no nosso imenso território nacional? Porque, se a gente for pensar, já existem empresas que fazem entregas de mercadorias e o Correio já não tem esse monopólio. E outra discussão colocada é a própria Petrobras. Tendo em vista que o petróleo ainda é um combustível estratégico, a matéria-prima para produzir realmente os combustíveis são estratégicos no capitalismo global ainda hoje, será que vale a pena o Brasil abrir mão de uma grande empresa estatal? E diga-se de passagem, você
privatiza para você aumentar a concorrência. Para aumentar a concorrência e, teoricamente, caírem os preços. Mas se você privatiza também a Petrobras, ela integralmente não reparte a empresa, ou se repartir a empresa que os mesmos grupos não possam comprar as mesmas partes da empresa, você vai criar uma grande empresa monopolista do setor privado. Então, a discussão também não faz sentido uma privatização da Petrobras se for nesse tipo de modelo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês gostaram, comentem aqui, deixem o seu like. Se vocês não gostaram, deixe o seu dislike, mas comente aqui embaixo. Um abraço, até a próxima.